comentar sobre Efésios 6:10. Isso, tá, ok. Eu falei das duas primeiras peças, não foi isso? Se eu não me engano. 1 Samuel 31. Ah, ok. Ok, então vamos lá. Deixa eu estar aceitando, as pessoas ainda estão entrando aqui. Bom. Tudo que a gente usa para a nossa defesa ou para o nosso ataque a nível espiritual, que a gente sabe que a nossa luta não são contra seres humanos. Por mais que Satanás use pessoas para nos atacar, para tentar desestabilizar a gente emocionalmente, principalmente, mas a palavra fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Satanás, ele ignora essas regras, ele ignora as direções, né? O mundo espiritual do lado de Satanás, o reino das trevas, o império, na verdade, não é um reino, mas é um império. O império das trevas não tem governo, é uma anarquia, ok? No reino de Deus existe um governo, existe um senhor, existe um rei, mas no império das trevas não há rei, porque é uma anarquia. Então, cada demônio ele é independente dentro daquilo que ele quer fazer. E é uma confusão geral no reino das trevas, né? Não há ordem, há desordem. A ordem existe no reino de Deus, mas no império das trevas existe a desordem absoluta. Nada funciona em harmonia. É tudo debaixo de conflito, de guerra, de imposição, de força, né? No sentido do impor a sua autoridade, os demônios um contra os outros. Então, é uma anarquia geral. E, no meio de toda essa anarquia, eles usam o que eles podem para tentar ferir a gente. Inclusive, eles usam seres humanos. E só que nós não podemos reagir da mesma forma que eles agem contra nós. E isso daí é um princípio espiritual, que está em Efésios, né? Que a nossa luta não é contra carne nem sangue. O que é muito difícil, muitas das vezes, para a gente entender isso, porque quando eles nos atacam usando pessoas, a tendência nossa, de imediato, é reagir também no mesmo nível. Então, a gente tenta discutir, a gente discute, a gente se irrita, a gente briga com a pessoa, a, a gente vê pessoas lutando entre si, brigando entre si, a marido e esposa discutindo e brigando, e filhos e filhas, pai e filho. Tanto é que nos últimos dias nós vamos ver, né, filhos se levantando contra pai, pai contra filhos. Então vai ser o estabelecimento dessa desordem absoluta na Terra, né? Os últimos dias serão assim. E ele sabe que nós, na nossa humanidade, nós somos fracos, e a gente, muitas das vezes, a gente erra por não ter o controle total do Espírito Santo sobre nós. Nós ainda, por muito, a gente reage na nossa própria carne. E o homem, nós fomos feitos pelas mãos do Senhor,
nós somos criaturas do Senhor, e Ele sabe que a nossa humanidade é um ponto de fragilidade para nós. Então, Ele sempre vai atacar aí, esse sempre vai ser o ponto mais fraco nosso. Os nossos sentimentos, nossas emoções, na nossa humanidade, ele sempre vai atacar os relacionamentos, principalmente entre pai e filho, entre marido e esposa. Ele sempre vai agir nessa área, sempre. Isso vai ser, digamos assim, que esse é o trunfo dele, pelo fato de nós termos a nossa fragilidade humana ainda muito forte em nós, né? Não chega a ser um pecado nosso, mas para eles veem isso como uma fragilidade nossa, e eles aproveitam dessa fragilidade para poder justamente aí nos atacar. E eles, sabendo desse princípio, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, é justamente aí que ele nos pega. Eu repetindo várias vezes o que eu costumo falar. Satanás, ele nos pega nas nossas reações. Então, ele lança uma ofensiva contra nós, ele cria uma situação ao nosso derredor, onde vai envolver pessoas, geralmente envolve pessoas, e ele espera que nós possamos reagir dentro da nossa humanidade, o que muitas das vezes acontece. A gente já se irrita facilmente com as pessoas, a gente já discute de igual para igual, a gente já briga, a gente já tenta estabelecer a nossa justiça, a gente tenta estabelecer o domínio daquela situação, muitas das vezes com agressividade, e é justamente aí que a gente é pego, né? Quando nós quebramos esse princípio estabelecido por Deus. E Satanás, conhecedor disso, ele vai tentar de tudo para que a gente venha romper com esse princípio de que a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra principados, potestades, dominadores e forças. São 4 categorias de demônios que agem diretamente na Terra, né? Então, quando a gente reage nesse nível, a gente perde, a gente dá a legalidade para que ele possa avançar, digamos assim, no terreno que o Senhor tinha estabelecido para nós, como um limite de segurança. A gente abre uma legalidade para que ele possa agir, ou na nossa família, ou na nossa vida, ou qualquer outra coisa que ele tiver acesso, por permitido a ele por essa legalidade que a gente deu, dependendo do nível de reação que a gente tenha. E muitas das vezes a gente reage nesse nível e não tem nem a consciência de se arrepender e pedir perdão. E muitas das vezes a gente já agiu dessa forma. Quando nós somos afligidos e atacados por pessoas debaixo de uma ação maligna, muitas das vezes a gente reagiu na carne mesmo, com ira, e em algumas vezes a gente não se arrependeu disso. E isso abre uma legalidade no mundo espiritual para que esses inimigos espirituais eles possam ganhar terreno na nossa vida, contra nós mesmos. Então, a gente precisa ter um entendimento do mundo espiritual primeiro para que a gente possa andar nele. E isso não é fácil, primeiro porque a gente não tem uma visão desse mundo espiritual na maioria das vezes. A gente não consegue ver o mundo espiritual na maioria das vezes, então, muitas das vezes a gente reage na carne por não ter o entendimento ou não ter a visão desse mundo espiritual de como ele está agindo. E a gente esquece.
Quando a gente menos se dá conta, a gente já reagiu, já respondeu, já brigou, já teve a reação que ele esperava que a gente tivesse. E aí se a gente não se arrepende, não se humilha e não se pede perdão, aí essa legalidade ela fica estabelecida. É criado um documento do mundo espiritual onde consta isso contra mim, e ele vai usar isso contra mim um dia, né? Pode ser aqui mesmo, ou pode ser lá diante de Deus, quando a gente estiver diante do tribunal, porque essa é obra dele, é acusar. Ele gera confusão para justamente nos acusar de um ato que a gente cometeu fora dos princípios que a gente conhece espirituais. E a armadura, ela é um desses princípios, não é só a armadura, mas existem outros princípios, mas ela é um dos principais princípios espirituais que a gente precisa conhecer, tá? E a gente vai começar a falar um pouquinho sobre ela. Eu citei 1 Samuel 17, no final a gente vai citar ele novamente e vai falar um pouquinho sobre esse texto que está diretamente ligado com Efésios 6. O texto de 1 Samuel 17, de 38 a 40. Tá? E a armadura ela é um conjunto de peças que define a minha posição e o reino onde eu pertenço. Então, fala que a armadura ela é completa. Tá? Eu não posso dizer que eu estou com armadura se eu só tenho uma peça dessa armadura. Se eu só tenho a salvação, digamos assim. Eu não posso dizer que eu possuo a armadura tendo só o capacete da salvação como um entendimento meu. A Bíblia diz assim, Efésios 6:14. Portanto, mantendo-se firmes, tendo os vossos lombos cingidos com a verdade. A primeira peça da armadura é a verdade. Essa descrição da armadura de Efésios 6 tem uma lógica e tem um sentido. Tá? Não foi colocado à toa, como já falei no início do estudo. Tudo que está escrito na palavra tem um sentido. Tudo que a Bíblia, tudo que está escrito aqui dentro, ela tem um sentido espiritual. O Senhor quer falar algo conosco quando Ele escreve as coisas e tudo faz sentido, né? Se a gente for estudar, se a gente for buscar o Espírito Santo para que Ele venha nos ensinar a palavra que Ele escreveu, a gente vai perceber que tudo tem um sentido, tudo tem algo espiritual em cada palavra que foi colocada aqui. É importante que todas as vezes que a gente for ler a Bíblia, que a gente ore pedindo para que o Espírito Santo venha nos acompanhar nessa leitura. Porque foi o Espírito Santo que escreveu a palavra, foi ele que escreveu. Então, nada melhor do que a gente ter o próprio autor ao nosso lado para nos mostrar o que realmente ele quis dizer com isso. Então, é muito importante que a gente, ao começar um estudo, ao começar uma leitura, nós possamos orar pedindo para que o Espírito de Deus possa estar nos acompanhando nessa leitura e possa estar nos revelando aquilo que ele quer falar conosco, porque é ele que nos ensina toda a verdade. Então é muito importante isso, que a gente não esqueça isso. Então vamos lá. A primeira parte da armadura é a verdade. Bom, existem dois aspectos da verdade, tá? Dois aspectos dessa verdade. A verdade revela Jesus, ok? E a verdade das minhas atitudes. Então, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, essa verdade da armadura, ela tem dois aspectos. Ela tem o meu conhecimento da verdade, quer dizer, o meu conhecimento de Jesus, e ela também fala da verdade que habita no meu coração. De eu viver em verdade, da mentira hoje não fazer mais parte da minha vida, de eu não ser controlado pela mentira,
e, ao mesmo tempo, eu ter a revelação da verdade que é Jesus. Então, o cinturão da verdade em mim, ele representa a pessoa de Jesus, a revelação dessa pessoa na minha vida, eu conhecer verdadeiramente quem é Jesus, que Jesus, para mim, não é uma religião, né? Que Jesus, para mim, é realmente o Filho de Deus. Que Jesus, para mim, ele nasceu, ele morreu e ele ressuscitou. Todos os fundamentos acerca de Jesus. Por isso que eu tenho falado para vocês estudarem os evangelhos. Estudem os evangelhos, estudem a vida de Jesus, conheça Jesus profundamente, porque é essa verdade que vai guardar você. É esse conhecimento da verdade que vai guardar você. Por isso que a verdade na armadura ela representa o cinto da verdade, que era por esse cinto que toda a armadura era segura. Sem esse cinto, a armadura não ficaria presa no corpo do guerreiro. E ele não poderia lutar. Ele não poderia nem correr, nem andar direito. Que a armadura ficaria folgada e ia atrapalhar ele. Ele tinha que toda hora estar segurando. A mesma coisa de você tá com uma roupa e, de repente, aquela roupa estragar, os botões cair, você tem que ficar segurando. Né? Você dificilmente você não vai ter liberdade de sair, de correr, de fazer alguma coisa. Então, o conhecimento da pessoa de Jesus, como cinto da verdade, ele nos protege e nos guarda completamente. Ele é a peça fundamental, digamos assim, da armadura. É a verdade, que é o próprio Jesus, que é essa revelação de Jesus. Por isso que eu tenho procurado estudar e ensinar sobre os fundamentos. Toda semana a gente está tendo o discipulado pessoal. Inclusive está liberado lá no YouTube o discipulado pessoal que eu tenho toda semana. Era na sexta, depois mudei para quinta e provavelmente devo mudar novamente por causa das aulas que a gente vai ter. Mas se você for ver lá esses vídeos, você vai ver que eu comecei pelos fundamentos, os fundamentos da fé. E depois a gente foi estudando sobre a revelação de Jesus. Jesus como o pão da vida, Jesus como bom pastor, Jesus como marido fiel, Jesus como criador de todas as coisas, Jesus como Senhor. Então, essa verdade, que é descrita aqui em Efésios como um cinto, é a própria revelação de Jesus em nós. E essa revelação de Jesus na minha vida, a qual eu tenho conhecimento, vai gerar em mim uma vida em verdade. Eu não vou mais conseguir andar em mentira a partir do momento que eu tenho a revelação de Jesus na minha vida. Porque a palavra fala que o diabo é o pai da mentira, né? Então, quando eu assumo a paternidade do Senhor na minha vida, essa paternidade falsa de Satanás, ela é quebrada. E o Senhor, ele toma o controle da minha vida. E a partir daí, eu começo a andar em verdade. Não porque eu melhorei, mas porque a verdade começou a fazer parte da minha vida. A verdade de Jesus começou a fazer parte da minha vida e começou a ministrar luz no meio das trevas que tinham em mim. E aí eu vou perceber que as mentiras que eu praticava antigamente já não são boas, já não traz benefícios para mim. Eu já começo a me incomodar. E aí eu vou abandonando essa prática da mentira. E a verdade revelada de Jesus, um dos benefícios é esse, é me libertar das práticas de mentira na minha vida, das práticas que Satanás colocou na minha vida desde muito tempo. Então, existe dois paralelos acerca da verdade. Então, a verdade
como revelação de Jesus na nossa vida, que nós precisamos ter, que é a coisa mais importante, é nós termos a revelação de Jesus. E essa revelação de Jesus, que nos guarda, que nos protege, vai começar a gerar em mim uma vida também, onde eu vou andar em verdade com as pessoas e com o Senhor. Então, essas duas, digamos assim, esses dois paralelos da verdade são muito poderosos da minha vida. A partir do momento que eu começo a andar em verdade, a partir do momento quando mesmo eu sabendo que eu vou pagar um preço, eu prefiro falar a verdade. E não mais ocultar, e não mais mentir, e não mais falar meias verdades, né? Que é um sofisma. Mas eu prefiro falar a verdade do que omitir algumas coisas para me livrar de algum prejuízo. E aí foi justamente essa prática que Jesus teve na vida dele. E a gente precisa entender que nem sempre a verdade falada ela estabelece conflitos. Muitas das vezes, a gente confunde verdade com desabafo. E isso é um erro muito grande, né? Às vezes a gente vê as pessoas, mas eu tinha que falar aquilo para aquela pessoa, eu tinha que falar umas verdades para ela. O que, na verdade, não é verdade, né? Aquilo dali não é uma verdade estabelecida. Aquilo dali foi um ataque que a pessoa sofreu, né? E ela quis revidar usando uma situação que feria outra pessoa, por mais que fosse, digamos assim, ações verdadeiras, mas a forma com a qual ela usou, digamos assim, a verdade, foi a forma errada do uso dessa verdade. E ela, no fundo, ela queria ferir aquela pessoa e não trazer cura para aquela situação, ou libertação, ou ela não queria trazer uma solução de conflitos, mas, na verdade, ela quis ferir aquela pessoa usando, entre aspas, o nome daquela atitude dela de verdade. Então, a verdade ela precisa ser declarada em amor na vida das pessoas. Ela não pode ser usada como uma arma de ataque, até porque ela não é. Ela é um cinto. A arma de ataque na armadura é a espada, que é a palavra de Deus. A gente vai ver mais na frente. Então, a verdade, ela nunca pode ser usada por nós para ferir ninguém. Então, nós precisamos ter sabedoria para poder usar palavras de verdade sobre a vida de alguém sem feri-la. E isso é possível através do amor, através da misericórdia e através da compaixão. Então, a gente percebe que não é só a armadura em si que funciona. Ela precisa ser ungida. E a unção do Espírito são esses frutos, né? A unção do Espírito Santo sobre a nossa vida é justamente os frutos do Espírito. Não é só uma palavra ou não é só um óleo derramado sobre a nossa cabeça. Mas quando a gente fala que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Tá? Atos 1:8 diz assim, deixa eu abrir aqui. Atos 1:8. Atos. Mas recebereis poder. Deixa eu marcar aqui o texto que eu estava. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. A unção do Espírito Santo, esse descer sobre vós o Espírito Santo, é ungir. E ungir é uma oferta de libação. E uma oferta de libação significa que é o derramar de um líquido. A libação era um tipo de oferta onde se derramava um líquido sobre o sacrifício. Tá? Por exemplo,
Quando aquela mulher, ela pega aquele vaso de alabastro, de óleo, e derrama nos pés de Jesus, né? E ela derrama sobre a cabeça de Jesus e unge ele. Aquilo dali era uma oferta de libação. Lá em Levítico, se você for ver os sacrifícios, vai ter a oferta de libação. E lá fala como eles faziam, né? Por exemplo, Jesus, quando morreu na cruz, que é um sacrifício, ali foi uma oferta de libação, porque o sangue dele foi derramado na cruz. Então, ali foi um sacrifício de libação, né? Então, esse ato aqui do Espírito Santo, né? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas. Então, quando o Espírito Santo ele é derramado sobre a nossa vida, a primeira manifestação do Espírito Santo na nossa vida é nos fazer testemunhas dele. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Então, esse derramado do Espírito Santo na nossa vida, ele vai gerar em nós, ele vai transformar a nossa vida e as nossas atitudes em testemunhas do próprio Senhor, que é os frutos do Espírito em nós. São esses frutos do Espírito que serão manifestos na nossa vida, tá? Na orla do sacerdote, da roupa que ele vestia, havia uns sinos e havia um romã. Era um romã e um sino, né? Em toda a orla da roupa do sacerdote. Então, quando ele entrava no local, no Santo dos Santos, aqueles sinos ali era para que as pessoas do lado de fora soubessem que ele estava vivo, porque eles ficavam ouvindo o sino, né? Então, havia um romã, você for ler lá em Levítico, em Êxodo, quando está sendo feito as roupas do sacerdote, você vai ver que Deus pediu para fazer um romã, que é inclusive um dos símbolos de Israel é o romã, né, Sofia? Romã. E então havia o romã e havia um sino e um romã. E isso faz referência a 1 Coríntios 13, quando diz assim: por mais que eu falasse língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria como um sino, que está lá na Martinha, que toca e faz aquela zoada toda. O amor representa o romã, que é o fruto do Espírito. Então, toda verdade que eu lanço na vida da pessoa tem que ser estabelecida com amor. Eu jamais vou poder alcançar o coração de ninguém, em verdade, se eu for usar a verdade como uma arma. Mas eu tenho que usar essa verdade com amor. Ela tem que ser ungida com amor. Então, isso é uma das peças da armadura mais importante que eu entendo, porque é uma das manifestações muito fortes de Jesus na nossa vida, que é a verdade e o amor. Então, a partir do momento que a gente entra nisso daí, aí a gente começa a perceber que tem, assim, a gente precisa ainda avançar muito na nossa vida em relação ao amor e em relação às verdades. Que a gente nunca possa usar a verdade para ferir ninguém, viu, gente? A verdade, ela não é feita para ferir. A verdade é feita para trazer cura. E ela tem que ser liberada com amor na vida das pessoas. No dia que você for sentar com alguém para falar algumas verdades para ela, fale em amor. Amém? Em compaixão. Fale com misericórdia, né? Para poder você alcançar o coração daquela pessoa. Porque se você for falar uma verdade sem amor, sem compaixão, sem misericórdia, você vai perder aquela pessoa. Você vai ferir o coração dela. Porque em alguns momentos a verdade é difícil de ouvir. E se você falar só a verdade pura, sem a manifestação do amor de Deus, sem a manifestação da misericórdia do Senhor, sem a manifestação da graça de Deus, olha, vai ser difícil você alcançar o coração daquela pessoa. E você vai se tornar uma pessoa
aos olhos dela, uma pessoa legalista. A verdade sem amor, ela se torna um legalismo. Então, a gente precisa ter muito cuidado com a forma que a gente se dirige às pessoas, mesmo se a gente for falar a verdade para elas. Então, com amor, com misericórdia, com graça, com compaixão, para que a verdade ela possa ser um bálsamo no coração daquela pessoa e possa trazer cura e não ferir mais aquela pessoa. E a gente, quando a gente quer, a gente sabe usar a verdade para ferir os outros. Quando a gente quer, a gente faz e faz com gosto. E, assim, isso é muito ruim, porque a gente fere, a gente usa um dos princípios mais poderosos para matar outra pessoa. Acabar com o ministério dela, acabar com a autoestima dessas pessoas, né? E é uma verdade sem amor, gente, é algo muito é muito difícil. Então, assim, precisa ter muita graça, muita misericórdia do Senhor para a gente usar esse instrumento da nossa armadura, que é a verdade. Então, a verdade revela Jesus, e essa verdade em nós nos revela as mentiras que é em nós e começa a manifestar a verdade, né, na nossa vida. Nós começamos a nos ver como realmente nós somos. Portanto, mantendo-se firme, tendo cingindo os vossos lombos com a verdade. Tá? Justiça, vestindo a couraça da justiça. Efésios 6:14, parte B. Bom, o que é justiça? A justiça é a equidade de todas as ações, quer dizer, o equilíbrio de todas as ações da nossa vida. A justiça não está ligada com o meu direito. Muitas das vezes a gente acha que a justiça é o meu direito. A partir do momento que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu perco todos os direitos que eu tenho. Eu não tenho mais direito. O direito passa a ser dele. Porque nesse estudo do discipulado que eu dei aí, tem um estudo falando sobre Jesus como Senhor, que é Kyrios, né, no grego, que significa dono. Aquela pessoa que compra o seu direito, a sua vida. E a partir daquele momento você não tem mais direito nenhum. Você passa a ser possuído por aquele Senhor. Agora é Ele que tem direito sobre a tua vida. Jesus nos comprou com sangue. Ele é o nosso Senhor sobre a nossa vida. Ele é que ordena sobre nós. Isso é um princípio bem difícil para muita gente entender. É muito complicado. Então, assim, requeriria um outro estudo, mas eu vou passar bem por cima disso daí, tá? Porque a justiça de Deus é diferente da nossa. O nível de justiça de Deus é muito diferente. É muito mais alto e é justo completamente. Né? Não tem variação em Deus na questão da justiça. Os direitos do Senhor, eles são supremos. É tão forte isso que a palavra fala assim: o salário do pecado é a morte. Então foi por isso que Jesus veio, para cobrir essa falta que nenhum de nós poderíamos pagar. Só uma pessoa totalmente santa e totalmente justa poderia pagar o preço exigido por Deus por toda a injustiça que a humanidade já causou. Então, por isso que esse foi um dos motivos pelos quais Jesus veio. Foi para cumprir essa justiça de Deus sobre a terra. Porque, de outra forma, nós estaríamos condenados para sempre. Então, tinha que haver o pagamento do preço do pecado do homem. E o primeiro Adão, ele falhou. E aí o Senhor enviou seu próprio Filho, santo e justo,
para que esse preço de pecado fosse pago por ele, pelo sangue dele. Então, a justiça que, como a gente vê, ela não é a mesma justiça de Deus. A partir do momento que eu entrego a minha vida para o Senhor, Ele passa a ser a minha justiça. É Ele que me justifica. Eu não preciso mais me justificar diante de ninguém. Ele comprou o meu direito. Eu não tenho mais que digamos assim, brigar por aquilo que eu creio. Não, eu creio e o Senhor comprou esse direito para mim. Eu não tenho mais justiça em mim em relação a ninguém. Eu não tenho que me preocupar em responder a uma ofensa, porque é o Senhor que me justifica. Por isso que lá em Mateus ele diz assim: quando alguém se levantar para falar mal de vocês, quando alguém caluniar vocês, quando alguém falar mentira acerca de vocês, não fiquem tristes, mas glorifiquem a Deus. Porque, como eles fizeram com os profetas, assim eles estão fazendo com vocês. Na verdade, a gente não precisa usar de justiça contra essas pessoas, porque o Senhor, Ele me justifica. O Senhor é a minha justiça. Por isso que a gente vê a vida de Paulo e a gente via a vida de Jesus e a gente não vê Paulo reagindo diante das injustiças que ele sofreu, diante dos chicotes que ele apanhou. Ele podia ter apelado para ele podia ter apelado lá para César e ele ia ser solto, porque ele era um cidadão romano. Mas ele ficou calado. Ele não se justificou. Ele entregou a justiça dele para o Senhor. Ele entregou a vida dele completamente nas mãos do Senhor e falou: Senhor, o Senhor que me justifica. Se o Senhor quiser me livrar dessas condenações, o Senhor vai fazer. Quando Jesus ele foi detido e Pedro tirou a faca dele e feriu aquele homem, e o Senhor falou: olha, guarda essa faca, porque aquele que lança a mão da espada também sofrerá a ação da espada. Ele estava aplicando esse princípio de justiça aqui, o princípio de justiça de Deus. Aí ele fala assim para os discípulos: vocês acham que se eu não quisesse, eu teria milhares de anjos aqui ao meu redor? Bastava só eu pedir. E aí ele lembra da oração que ele fez lá no Getsêmani, dizendo assim: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. E ele se entrega completamente nas mãos do Senhor. Ele não se entregou na mão dos inimigos. Ele se entregou na mão de Deus. Então, muitas das vezes a gente passa por situações que a gente gostaria de usar da nossa justiça própria e de nos justificar. Se eu não tenho culpa, eu não preciso me justificar. Se eu não tenho erro naquilo dali, eu não preciso me justificar. Por mais que as pessoas caluniem, por mais que as pessoas falem, eu vou ficar calado. Eu não fiz nada. Por que eu vou ter que brigar ou me justificar? E se eu tiver feito alguma coisa, eu tenho que pedir perdão e me arrepender. Porque é o Senhor que me justifica, é Ele que vai à minha frente. Eu sempre lembro de um texto que eu uso muito na minha vida, que é Êxodo 14, 14. Esse texto, eu sempre faço referência dele quando acontece alguma coisa e eu, assim, me dá vontade de brigar, entendeu? Pelos meus direitos. Dá vontade de ir e tentar mostrar e dizer: olha, você está errado. Né? Você está errado, você me feriu, você fez isso comigo, você fez aquilo e tal, e tal, e tal, e vai brigar pelos meus direitos. E aí o Espírito Santo sempre me mostra esse texto, Êxodo 14, 14. É que o Senhor vai pelejar por mim e eu vou ficar calado, eu vou ficar quieto.
É o Senhor que vai te justificar diante das injustiças das pessoas, diante das calúnias das pessoas, diante daquilo que as pessoas se levantam contra você. Quando a gente entende isso, aí a gente lembra, nossa luta não é contra carne nem sangue. A minha justiça vai vir de Deus. É Ele que vai me justificar. No momento certo, do jeito certo, Ele vai me justificar. Eu vou ficar em paz. Eu vou ficar tranquilo. O Senhor vai me justificar. Se eu for tentar reagir, eu vou alimentar essa confusão. Eu vou dar combustível para Satanás piorar a situação. E aí não vai dar certo. Por isso que a próxima peça da armadura é a paz. Porque se eu estou debaixo de um governo onde eu entendo que Deus é a minha justiça, pode se levantar um mundo contra mim, eu vou estar tranquilo. Porque Ele é a minha justiça, isso vai me trazer o quê? Paz. Por isso que a próxima peça da armadura é o evangelho da paz. Por isso que a paz que vai vir no meu coração é por causa que eu entendi que Deus é minha justiça, que é Ele que vai me justificar. Eu não tenho que brigar com ninguém pelos meus direitos. Isso conflita demais com o que o mundo tem pregado, gente. Não, você tem que brigar pelo seu direito. Briga de classe, né? A gente está vendo muito aí no Brasil, né? Os direitos dos negros em detrimento aos brancos, o direito dos gays em detrimento aos héteros, os direitos dos bolsonaristas em detrimento aos lulistas, né? Cada um na sua classe, porque o espírito do anticristo ele já está atuando no mundo. Se a gente for estudar Mateus 24, conflitos, né? Se levantar reino contra reino, nação contra nação. Essa palavra reino, no original grego, é etnos, etnia. Então a gente vai perceber que são grupos étnicos que vão começar a entrar em conflito, é o que já está acontecendo. No reino de Deus não existe diferença. Não existe negros, não existe brancos, não existe chineses, não existe... Não, é um reino só. A gente viu lá, quando eu dei aula dos 2 reinos, o que é um reino. É um grupo de pessoas que vivem em unidade, diferente do império. Né? A gente vê a história antiga, a gente vai estudar sobre o Império Romano, a gente vê que o Império Romano ele veio e dominou várias nações, inclusive aqui a Jordânia, que ficou debaixo de um governo estabelecido pela força e pela violência. E que nesse império havia várias nações. Era uma mistura de vários povos que Roma veio e tomou conta pela força, pelo poder, pela guerra e pela morte. E já o reino não. O reino ele é gerado, ele é construído, onde existe um rei e existe um povo só, com uma só língua, uma só cultura e tal. E esse é o reino de Deus. Nós temos uma cultura, nós temos um só Senhor, nós temos um só batismo, nós temos uma só fé. Independente que eu seja brasileiro e Sofia seja jordaniana, hoje nós temos uma só fé, nós temos um só Senhor. Então, esse é o reino. Então, quando eu entendo a justiça, essa justiça traz paz no meu coração. Porque eu não vou mais brigar pelos meus direitos, eu não vou me estressar mais com ninguém. Ah, mas fulano falou que dali de mim, agora eu vou lá tirar satisfação. Não, não tem que tirar satisfação de ninguém. Eu estou em paz. O Senhor é minha justiça. É Ele que vai me justificar. Então, essa paz aí, ela é gerada a partir do momento que eu começo a usar a justiça de Deus. A partir do momento que eu me visto com essa couraça, o resultado dessa couraça, da justiça de Deus, ela vai gerar também outra parte do evangelho, que é a paz. A paz que excede todo entendimento, né? E no meio de uma
intensa batalha, no meio da intensa guerra, eu vou estar tranquilo, porque eu sei que o Senhor tem um propósito naquilo tudo. Eu sei que Ele não vai me deixar, digamos assim, em desvantagem contra os meus inimigos. Mas quando eu entendo isso, e quando eu começo a estabelecer isso, mas enquanto eu estou me debatendo, tentando me justificar, tentando responder às ofensas dos meus inimigos, impor a minha posição e dizer e tal, e falar, cada vez mais aquele ambiente de guerra vai se tornar mais forte contra mim. Mas a partir do momento que eu abro mão e falo assim, Senhor, ó, tá aí, ó. Tá aqui o Beethoven, o Senhor faz de mim o que o Senhor quiser, abro mão, não quero mais tentar entender o que está acontecendo, o Senhor é minha justiça, o Senhor tu és o meu Senhor, eu entendo a tua verdade sobre a minha vida, então, Senhor, vamos lá, seja o que o Senhor quiser na minha vida, literalmente. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos, entrego a minha família, entrego os meus filhos, entrego tudo. Senhor, toma conta da minha vida, né? O Senhor vai me justificar diante dos meus inimigos, o Senhor vai levantar os teus escudos ao meu favor, o Senhor vai pelejar as minhas guerras, segundo a Crônicas 20, o Senhor que peleja as minhas guerras, né? Do Senhor é a guerra. Então, Senhor, estou aqui, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, habite meu coração. A partir do momento que eu perco a paz por não entender a justiça de Deus na minha vida, ou a justificativa dele, a minha fé é atingida. A minha fé é atingida. Então, do contrário, quando eu vivo dentro dessa paz, quando o Senhor consegue estabelecer essas sandálias nos meus pés, né, calçado com a preparação do Evangelho da Paz, quando eu calço essas sandálias, e interessante, gente, que a peça da armadura, que é as sandálias da paz, é justamente o objeto da armadura que vai me manter em pé, que vai fazer com que eu tenha condições de andar, e vai fazer com que eu tenha condições de movimentar no campo de batalha sem me preocupar com os escorpiões, ou serpentes, ou ciladas do inimigo, ou os laços, né, do passarinheiro que Satanás possa me armar. Eu vou estar em pé, eu vou estar firme, calçado com as sandálias do Evangelho da Paz. Ela vai proteger o meu caminhar, ela vai guardar os meus pés de andar por caminhos escorregadios, como diz lá no Salmo 34, 35, por aí, né? Que as sandálias guardam os meus pés de andar por lugares escorregadios, tenebrosos, né? Então, essa peça da armadura, ela vai firmar os meus pés, ela vai me dar condições de andar. Sem paz no meu coração, dificilmente eu vou avançar nas coisas de Deus. Eu não vou ter segurança de dar o passo seguinte. Eu vou ter medo de vir para o campo, né, porque eu vou estar em conflito. Né, eu vou estar em conflito contra mim mesmo, contra os inimigos, e eu não vou alcançar o que Deus tem para mim. Eu sempre vou ter medo de avançar. Eu sempre vou ter medo de dar um passo a mais. Então, essa paz, ela vai nos guardar e ela vai nos dar condição de andar dentro dos propósitos de Deus, independente daquilo que vai me acontecer ou não. Porque eu sei que Ele vai me justificar diante dos meus inimigos e essa justiça vai me trazer paz para eu continuar, para eu andar, sem me preocupar com que nada vai me acontecer. Amém? E essa paz que guarda a minha vida, guarda os meus pés, ela gera fé. À medida que eu avanço no terreno do inimigo, né, sabendo que Deus
sabendo da verdade de Deus na minha vida, sabendo que Ele me justifica diante dos meus inimigos, e essa justiça vai me trazer paz. Essa paz, ela me dá condição de crer nas promessas de Deus. É aquilo que eu estava falando com a Naira ontem, né? E quando a gente chega, por exemplo, quando eu vou para a Somália, eu a primeira vez que eu fui na Somália, aconteceu um conflito lá e eu dormi, ah, passei a noite, não consegui dormir por causa do barulho, mas eu passei a noite ouvindo tiro e era muito parecido com aquilo que eu mandei para vocês no WhatsApp, aquele vídeo da Somália, daqueles tiros, né? Aquelas metralhadoras e granada próximo da casa onde a gente estava. E assim, no início eu fiquei assustado, mas não fiquei com medo. Eu fiquei assustado porque eu nunca tinha passado por isso na minha vida. Nunca tinha presenciado isso, nunca tinha entrado numa zona de guerra. Mas eu não fiquei com medo. Eu fiquei dentro do quarto, estava deitado lá, comecei a orar, quando os tiros foram aumentando e ficando mais próximos, mas eu não fiquei com medo. E em nenhum momento, quando eu vou na Somália, eu fico com medo, mesmo num momento que a gente ficou preso, ficou detido lá por um grupo. Eu estava tranquilo, eu estava tão em paz, gente. Teve um momento que o líder que estava lá, ele estava sentado numa mesa, eu estava assim de frente para ele, e ele estava com o fuzil, e ele colocou o fuzil assim e colocou na minha direção. O fuzil deitado, né? E ele colocou na minha direção. E o Nilson, que estava junto comigo, falou assim: nossa, cara, agora o negócio vai ficar difícil, né? Eu falei: não, fica tranquilo, tá tudo em paz. E eles falando em somali, eu não entendo somali, é uma língua bem difícil também, e eles falando em somali, gritando e fazendo a pressão, né? Mas eu estava em paz, gente, eu não estou exagerando, estava em paz, estava tranquilo. Eu sabia que eu não ia morrer naquele dia. Eu tinha absoluta certeza. De onde eu tirei essa certeza? Do Senhor, porque, assim, tudo estava contra a gente. Tudo estava contra a gente. Mas eu estava tão em paz, tão tranquilo. E aí eu me levantei, eu fui lá para o lado dele, aí eu peguei o fuzil que estava em cima, assim, coloquei o fuzil em pé, na parede. E ele ficou me olhando, assim, e eu peguei o fuzil e coloquei em pé na parede. Tranquilo. Aí sentei, aí foi quando ele mandou a gente ficar lá no quarto, colocou a gente num quarto lá. E aí foi quando eu recebi a mensagem, né? Eu contei esse testemunho ontem lá na live, recebi a mensagem dessa senhora, de uma missionária que mora no Quênia, que eu tinha conversado com ela há 2 anos atrás, antes, né? Naquele período. E eu não tinha salvo o telefone dela, nem sabia que ela tinha o meu telefone. E de repente ela me mandou a mensagem naquele dia, e essa mensagem é o Josué 1, ser forte e corajoso, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. E quando eu li aquela mensagem, eu fiquei tão impressionado daquele número do Quênia, e eu mandei a mensagem de volta. E eu perguntei quem era, ela falou o nome dela. Até hoje eu tenho salvo o número dela, de vez em quando eu falo com ela. E ela falou quem era, ela falou: olha, eu sou missionária tal, que teve na sua casa, pastor lá. Aí ela falou: onde é que você está? E eu contei toda a história, e ela, através dela, ela contactou um outro irmão que estava chegando naquele dia. Ele estava indo de Nairobi para a Somália, cristão, que trabalhava na ONU. E através dessa pessoa, a gente conseguiu sair dali em paz. Então, assim, são coisas que a gente não tem como explicar, e é uma paz que realmente não vem da gente, é uma paz que vem do Senhor. E essa vivência com essa paz e as experiências que a gente tem com ela no meio dos conflitos gera em nós fé, que é a próxima peça da armadura, o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar os dados inflamados de Satanás. Note que todas as peças ela tem uma ordem para que a gente
para que a gente possa entender por que uma está atrás da outra. Uma vai gerando, uma vai aliando justamente com a outra. E é interessante que fala assim, tomai sobretudo, né? Cingivos, vestivos, todas as peças, há uma ordem de Deus da gente possuir aquelas peças. Tá? Aquilo dali não vem assim de forma mágica, não, gente. A armadura não é uma forma mágica que a gente ora e a armadura desce sobre a gente. Às vezes a gente entende isso. Não, vamos orar aqui o texto de Efésios 6 e o Senhor vai e traz armaduras sobre nós. Não é assim. Tá? Essa armadura é a vivência nossa com o Senhor. É a minha prática da justiça de Deus, é o estabelecimento das verdades da minha vida que vão gerando as outras partes da armadura. Tudo começa com o conhecimento de Jesus como verdade. Então, esse conhecimento de Jesus como verdade na minha vida vai gerar todas as outras peças da armadura. Se eu não tiver o conhecimento de Jesus como verdade absoluta da minha vida, eu não tenho condição de alcançar o entendimento da paz, da fé e da justiça. Não tem como eu alcançar, porque ele é a base de todas as coisas. Por isso que a primeira peça da armadura, só repetindo, é a verdade. É a pessoa de Jesus em mim, revelada na minha vida. E aí sim, ele vai trazendo o entendimento a partir da minha vida com o Senhor, ele vai trazendo em mim o conhecimento dessas outras peças da armadura. Isso vai sendo forjado na minha vida. Por isso que a palavra fala, ela dá uma ordem para você tomar a armadura. Quer dizer, possuir aquela armadura. É uma ação minha de vida com Deus. Não uma mágica, não, que eu vou orar e a armadura vai cair em cima de mim. É uma atitude minha de começar a viver a vida de Deus, a verdade do Senhor. E a partir do momento que eu começo a andar na verdade do Senhor, revelada na minha vida, ele vai trazendo essas partes, ele vai forjando em mim essas outras partes da armadura. É assim que eu entendo. É assim que eu entendo a questão da armadura. Tá? Eu não estou colocando aqui uma doutrina, nem impondo isso como um conhecimento sobre ninguém. Eu estou passando para vocês o que eu entendi, né, sobre a questão da armadura durante esse tempo que eu tenho estudado, durante esse tempo que eu tenho tido essas experiências com o Senhor. Então, muitas das vezes a gente acha que a gente faz uma oração e pronto, nós estamos revestidos com a armadura de Deus. Mas se eu não estiver caminhando em verdade, se tiver mentira em meu coração, nas minhas atitudes, não tem como eu estar com a armadura. De jeito nenhum, porque a verdade é que vai segurar todo o resto da armadura. É ela que faz sentido para toda a armadura. Sem essa verdade na minha vida, estabelecida em mim, não tem como eu posso orar o Salmo, o Efésios 6 várias vezes, mas se a verdade absoluta, que é o próprio Jesus, não tiver estabelecido na minha vida, não adianta, gente. Não vem. A armadura não vai se estabelecer em mim de jeito nenhum. Eu posso até pensar que ela está em mim, mas na verdade não. A gente precisa ter muito cuidado com o entendimento da palavra de forma, como é que eu posso dizer? De forma instantânea, de forma mística, de forma, sei lá, assim, mágica, de que a gente vai fazer uma oração e as coisas vão acontecer, que eu vou... Não é assim. A palavra, a vida com Deus não é assim. Do outro lado, pode até acontecer isso, né? Eu faço uma reza, uma oração, faço um ritual e as coisas acontecem. Mas na palavra de Deus, no reino de Deus, as coisas não funcionam assim, não. Eu preciso viver. Eu preciso ter uma vida de prática com aquilo. Eu preciso ser verdadeiro com as pessoas. Né? Se eu disser, olha, mas eu sou um servo de Deus, então, meu irmão, você precisa andar em verdade. Você precisa ser verdadeiro com as pessoas.
Eu sou servo de Deus. Então você precisa andar em justiça com as pessoas. Você precisa ser justo com as pessoas. E tal. Você precisa ter paz com as pessoas. A paz precisa fazer parte da sua vida. Uma pessoa que fala que está armadura, mas vive em conflito, é complicado, é muito difícil. Então, é importante que a gente veja os nossos fundamentos de Jesus na nossa vida. A pessoa de Jesus. Ele que tem que ser a base e a pedra e o fundamento absoluto na nossa vida. Não é uma religião. Nós não estamos falando aqui de religião, nós estamos falando de Jesus como fundamento da nossa vida. Como o Senhor absoluto, como aquele que é dono, como aquele que nos criou, nos formou, redimiu, pagou o preço pelos nossos pecados, morreu, ressuscitou e hoje está sentado à direita de Deus Pai. Um homem que de carne está lá em cima hoje. E por isso que ele nos justifica, por isso que ele é o nosso advogado, como a Bíblia fala. Então, esse escudo da fé na nossa vida, ele é fruto dessas atitudes anteriores, né? Cada peça dessa, ela vai sendo acrescida à medida que a gente tem uma vida com Jesus. À medida que Jesus vai fazendo parte da nossa vida. À medida que eu vou tendo a revelação de Jesus como tudo para mim. Aí sim, ele vai revelando, ele vai estabelecendo em mim essa armadura. Ele vai forjando em mim isso através da minha vida com ele, através de uma convivência diária com o Senhor da minha vida. Isso é uma convivência, isso é uma vida com ele, né? E a armadura, ela não vem assim com o estralar de dedos, não. A armadura é uma prática de vida nossa com o Senhor. Então, é algo que a gente precisa pensar. Eu queria desafiar vocês para estarem estudando sobre a armadura, orem sobre isso, sobre tudo que eu estou falando aqui, gente. Vocês orem. Tá? Orem sobre isso, coloquem diante de Deus. Se não testificar no coração de vocês, esquece o que eu falei. Né? Se não testificar, esquece. Sem problema nenhum, vamos continuar sendo amigos do mesmo jeito. Tá? E a salvação. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Não se separa. Esse último texto aqui é interessante demais, que não se separa. A consequência de tudo isso é a salvação. Presta atenção que muitas das vezes as pessoas falam logo da salvação quando você chega na igreja. E, na verdade, a salvação seria uma consequência da sua vida com Deus. Ela teria que vir depois da revelação de Jesus na sua vida. E não ser apresentada logo de início, olha, você quer ser salvo? Não, eu quero. Quem é que não quer ser salvo? Quem é que não quer receber uma oração para ser salvo? Então, assim, quando Jesus, a pregação de João Batista era arrependei-vos. Arrependei-vos. Essa era a pregação de João Batista. Depois veio Jesus e continuou pregando a mesma coisa. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus é o governo de Jesus, né? Aí, lá na frente, os apóstolos, Pedro, na primeira ministração dele, na primeira pregação, as pessoas se levantam e falam assim, mas o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Aí ele fala a mesma coisa, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, a primeira mensagem que deveria ser pregado para todos aqueles que querem ter realmente uma vida com o Senhor e serem salvos da condenação eterna, a primeira pregação que deveria ser estabelecida é sobre o arrependimento e sobre a vida com Deus. Porque a salvação é a consequência disso. Eu não recebo a salvação primeiro para depois eu receber Jesus. Eu preciso receber Jesus para eu herdar a salvação. É a partir da minha vida com Ele que eu herdo a salvação. Por isso que a salvação é a última peça da armadura. A primeira peça é o conhecimento da verdade, da pessoa de Jesus na minha vida.
E aí ele vai trabalhando a minha justiça, e aí é como eu vou ter no entendimento, poxa, de que eu fui injusto com aquela pessoa. Então eu vou lá pedir perdão. E aí vem as práticas espirituais geradas através dessa verdade que é Jesus. E aí eu vou entender que eu fui injusto várias vezes com os meus pais, eu fui injusto com a minha mãe, eu fui injusto com os meus irmãos, eu fui injusto com isso, com aquilo, e aí eu vou atrás. Foi o que aconteceu com Zaqueu, aqui em Jericó, pertinho aqui da Jordânia. Você vê que Jesus sentou junto com aquele homem e ele, pelo menos o que a Bíblia conta, né? Ele não pregou para aquele homem. Né? Ele se revelou para aquele homem como a verdade. E diz a palavra lá que o Zaqueu, ele de imediato ele se levanta e ele vai retribuir todo o roubo que ele tinha cometido para aquelas pessoas e começa a devolver o dinheiro para aquelas pessoas ali, pagando até mais do que era necessário. Então ele teve a revelação de Jesus em primeiro lugar. A revelação do Senhor foi muito forte para Zaqueu. E foi pela revelação de Jesus que ele foi justo com aquelas pessoas. E aí ele retribuiu aquele dano que ele tinha causado na vida daquelas pessoas. Então, essa vida com o Senhor é que vai me qualificar ou me capacitar para vestir a armadura. Então, tudo está em uma perfeita ordem. A verdade se revela a mim através da verdade, Jesus, e assim eu compreendo a justiça, primeiro, a justiça de Deus na minha vida e a justiça errada minha. Eu compreendo essas duas partes da armadura. E o que é justiça de Deus, eu guardo para mim. O que é a minha justiça, eu abro mão. Eu compreendo a justiça do Cordeiro de Deus para me justificar diante dos meus inimigos, diante da exigência de um Deus perfeito e justo e santo, pelo sacrifício da justiça, que é cumprida na minha vida, e essa justiça cumprida na minha vida me traz a paz. Hoje, através da justiça revelada de Deus na minha vida, eu tenho paz. Eu tenho paz. Que excede o entendimento. Essa paz é gerada no Espírito. Não é gerada em mim, Beethoven, mas é gerada no Espírito de Deus, que é a base da nossa fé. A justiça é a base da nossa fé. É onde eu vou entender que o Senhor vai me justificar diante de todos os meus inimigos. Porque a fé é o contrário do medo. Eu não vou ter mais medo. A fé é o contrário do medo. E essa fé gerada no meu espírito fortalece cada dia a convicção da minha salvação. Assim, eu terei toda a estrutura espiritual para manusear a espada, que é a última parte da armadura, que é a espada de Deus, que é a palavra de Deus. Essa fé, essa justificativa, a paz da minha vida, a revelação de Jesus vai me dar condições de manusear essa espada, de manusear a palavra de Deus. Então, como é que eu posso pregar a palavra de Deus que em mim há injustiça? Como é que eu posso pregar a palavra de Deus se a verdade não está estabelecida na minha vida? Como eu posso pregar a palavra de Deus se não existe paz em mim? Se eu sou um homem que vive em conflito, em ira todo o tempo? Então, eu só posso... essa vestimenta vai me dar a condição de manusear a palavra, por isso que ela vem em último lugar. É diferente de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus falar a palavra e de uma pessoa que não conhece Jesus falar uma palavra. Quando eu estava fazendo a universidade, eu não me formei, eu saí no último ano da universidade. Essa é uma longa história, mas não dá para contar aqui. E um dos professores, quando eu me converti dentro da universidade, e um dos professores, que era muito amigo meu, um dia ele me chamou para eu dar uma aula, apresentar um trabalho, e eu fui apresentar aquele trabalho.
E durante a apresentação, ele parou o meu trabalho no meio de toda a turma e falou assim: você não está na igreja, não. Porque na cabeça dele, eu não sei se eu estava dando aula, eu acho que eu estava pregando. Eu não sei. Eu sei que o meu jeito de falar tinha mudado. Né? Eu já não dava. Eu era monitor, eu fiz educação física e eu fui monitor da disciplina de vôlei e de futebol. E eu sempre, quando ele faltava, eu sempre dava aula no lugar dele. E nesse dia ele estava lá e ele pediu para dar uma aula. E eu comecei a dar essa aula, ele me interrompeu e falou assim: Ricardo, você não está pregando, não, crente. Eu parei assim, todo mundo ficou rindo, né? Aí ele falou: olha, você aqui é uma universidade. Se você for pregar, não sei se era o meu jeito, né, de falar que tinha mudado. Se você for pregar, você vai pregar lá na sua igreja, mas aqui não. Aqui você é aluno. E aqui você tem que andar dentro daquilo que a universidade estabelece como aluno. E desde esse dia morreu a universidade dentro do meu coração e eu abandonei o curso. Mas aconteceu outras coisas. Aí terminou a aula, né? E ele me chamou. Aí ele falou assim: olha, é muito fácil ser pastor. Qualquer um pode ser pastor. E começou a falar um monte de coisa, né? E eu falei assim, eu sempre tive muito respeito pelos meus professores. E eu falei assim para ele, falei assim, então ok, olhando nos olhos dele, o nome dele era Sidney. Eu falei, então ok, Sidney, vamos fazer o seguinte, você fica um mês lá na minha igreja, lá na igreja onde eu pastorei, você fica um mês pregando lá, e eu fico um mês dando aula aqui. Vamos ver quem é que se sai melhor. Se é você pregando lá na igreja, ou se é eu dando aula aqui. Agora é o seguinte, eu quero, quando eu chegar na igreja, eu quero ver pessoas transformadas. Eu quero ver vidas sendo salvas. Eu quero ver relacionamentos e casamentos que a gente administra lá sendo restaurados. Você precisa fazer isso. Enquanto eu dou aula aqui, tranquilo. É só eu estudar. Agora, para você pregar, você precisa entender a Bíblia. E para isso você precisa ter o Espírito Santo, que você não tem. Aí ele endemoniou, a gente brigou e eu nunca mais apareci na universidade. Abandonei mesmo, nunca mais pisei lá. Então isso foi uma das primeiras experiências que eu passei, né, como cristão. E naquele dia eu entendi muita coisa na minha vida acerca de Jesus, como o Senhor da minha vida. E ele sempre me justificava. Perdi muita coisa nesse período. Perdi um emprego muito bom, perdi a minha bolsa de estudo, perdi a oportunidade de fazer um bom curso fora, pela própria universidade, de viajar e outras coisas mais. Quase apanhei quando eu cheguei em casa, dos meus pais, né? E, assim, foi algo terrível, né? Eu passei muita luta nesse período. Foi um ano que eu só ouvia xingamento dentro de casa, né? Meus pais não eram crentes nesse período e todos os meus irmãos se formaram, menos eu. E, assim, foi muito complicado. Foi um ano, assim, de muita provação, de muita luta. Fui mandado embora de casa para morar com meu pastor e foi bem complicado. E o Senhor sempre, no último momento, o Senhor sempre se levantava e me justificava diante de todas as acusações que eu sofri. E o último ataque assim que o inimigo se levantou contra a minha vida foi quando meu pai falou que ia ter uma conversa definitiva comigo. E nesse período eu já tinha ganho minha irmã para Jesus, a Célia, eu morei em Fortaleza. E no dia dessa conversa sentou meu pai, minha mãe, minha irmã e sentou eu. E o meu pai começou a falar e um monte de coisa acerca de mim, irresponsável, que eu abandonei a universidade, tal, tal, tal. Aquele discurso terrível, né? E eu caladinho ali.
E tinha falado com os meus pastores, ele falou, Beto, você não fala nada, você fica calado. Deixa que o Senhor vai justificar. Eu sempre aprendi isso do meu pastor, sempre, o Hudson. E ok, eu fiquei calado e tal. E enquanto ele falava ali, falou, minha irmã falou assim, pai, eu posso falar uma coisa agora? Aí ele falou, pode. Eu estava morando na casa dela, né, que eu tinha sido mandado embora de casa. E aí ela falou, olha, você lembra como Beethoven era? E aí foi falando como eu era. Você lembra? As noites que ele chegava em casa, né, alcoolizado, quando ele saía, ficava 3 dias fora de casa com os amigos dele na praia. Vocês não sabiam onde ele estava, se ele estava vivo, se ele estava morto. Você lembra disso? E começou a falar para ele. Começou a falar tudo. E eu, de cabeça baixa, ali em oração. E depois que ela falou várias coisas, e ela falou assim, então, o que é que o senhor prefere? Aquele Beethoven ou esse Beethoven hoje aqui que fica à noite em oração, nos domingos ele vai para a igreja, à tarde ele está em casa, não bebe mais? Qual é dos dois que o senhor prefere? E aí, naquele momento, os dois se levantaram e receberam Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Então, eles dois foram ganhos para Jesus, batizei os meus pais. Quando eu fui ordenado pastor, eles foram ordenados diáconos da igreja, e hoje estão na glória todos os dois. E o Senhor, ele sempre vai justificar a sua fé, a sua convicção de Deus. E eu queria terminar só lendo o texto de Samuel. Nós já estamos ultrapassando um pouquinho o tempo, mas eu queria ler o texto de Samuel para que você meditasse nesse texto. Samuel 17, a partir do versículo 37. Davi invocou a armadura de Deus através da atitude dele e através da palavra dele. Diz assim o texto: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Versículo 37. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, porém não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado. Marque essa palavra cajado, tá? Escolheu no riacho 5 pedras lisas. Marque essas 5 pedras lisas e escreva na sua Bíblia Isaías 9. Isaías 9. Essas 5 pedras fazem referência ao texto de Isaías 9. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, são 5 nomes de Deus, tá? São 5 características de Deus, ok? Então, essas 5 pedras aí, ela faz referência a Isaías 9. Bom? Vamos ver aqui, Isaías 9. Isaías 9. Ai, meu Deus, cadê o livro de Isaías, gente? Sumiu daqui. Isaías 9. Então, faz referência a esse texto de Isaías 9, versículo 6, né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome era Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ok? Lógico que a pedra que ele escolheu foi Deus Forte, né? Por isso que derrubou o gigante, né? Por isso que derrubou o gigante. É interessante aqui, só algo interessante aqui que o Espírito tinha me falado acerca desse texto. Mas tem muita coisa aqui para gente, para vocês e o Espírito Santo revelar nesse tempo que vocês vão estar lendo isso daí.
colocou essas pedras na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Ele não temia, ele não tinha medo. Enquanto isso, o filisteu com o seu escudeiro à frente, marca aí, escudeiro à frente, tá? O Senhor está revelando muita coisa espiritual aqui para vocês, acerca das ações espirituais também. Com o seu escudeiro à frente. Vinha se aproximando de Davi, olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. E lhe disse: vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada e com lança e com dardos, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória. Marque esse texto aqui. Amém? Não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Marque esse texto. A batalha é do Senhor. E Ele entregará todos vocês em minhas mãos. Todos os inimigos estão nas tuas mãos. Amém? O Senhor já te deu a vitória sobre todos os teus inimigos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim a gente encerra esse tempo aqui, essa aula de hoje. Eu vou mandar o PDF para vocês desse estudo. Tá? Tem as referências, eu tentei fazer aqui tudo organizado para vocês. Eu espero que durante esses dias vocês continuem estudando a palavra, continue lendo esses textos que vão estar aí no estudo. Busquem o Espírito Santo, tem muita coisa aí para o Senhor revelar para vocês ainda, muita coisa mesmo. Isso que a gente viu assim não é nada diante do que Deus tem para nós, e é muito o Senhor possa trazer muita revelação. Aí quando o Senhor trouxer, vocês escrevem para mim e falam: pastor, olha aqui, que Espírito Santo trouxe para mim acerca da armadura, eu quero compartilhar com o Senhor. E vocês não esquecem de mim não quando o Espírito Santo falar alguma coisa para vocês, por favor. Tá? Deixa eu aprender com vocês também, a gente está aprendendo junto. Nós estamos crescendo juntos. Eu creio que uma das coisas que a gente precisa entender é isso. Ninguém sabe tudo. Nós somos um corpo. Cada um tem uma parte daquilo que Deus está derramando sobre a igreja, e que o Senhor possa nos conduzir em conhecimento e graça. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Já mandei aí para vocês, no celularzinho de vocês, já deve ter chegado aí. Vocês chegou? Joia. Pronto. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, pastor Beethoven. Amém. Eu tenho um comentário, assim, uma pergunta. É uma questão simples, mas que uma vez o senhor falou para a gente orar e pedir para Deus revelar o tipo de armadura que nós tínhamos, cada um. Uhum. E quando eu orei, eu pedi, eu vi essa armadura, né? Lembra